Bom, boa noite, gente. Hoje vamos dar continuidade ao nosso Conexão Porto do Itaqui, que é uma série de lives, né, que nós vamos fazer a cada semana, e a de hoje com o tema de ecossistema de inovação no Maranhão. Eu sou Jefferson Nogueira, sou analista de comunicação do Porto do Itaqui, e estão aqui comigo hoje para fazer uma explanação, né, sobre a sua área de conhecimento, a sua atuação dentro desse ecossistema. Nós temos a Dani Abreu, né? A Dani, ela é bacharel em turismo pela Faculdade de São Luís, especialista em gestão de pequenos negócios pela FIA, em São Paulo, tem MBA em marketing e gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente é analista técnica do Sebrae Maranhão, e atua na gestão de projetos na área de economia criativa e é head de inovação do Sebrae Lab. Temos também o Leandro Franco, que é atual superintendente de inovação da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia de Inovação do Maranhão, onde coordena o programa Inova Maranhão. É gestor público e trainee em gestão pública da Vetor Brasil, na Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Energia do Maranhão, atuando no desenvolvimento econômico de cadeias produtivas. E a gente tem também o nosso amigo João Silva, que ele está com um probleminha aqui, está ainda tentando conectar. A gente vai aguardar ele mais um pouquinho, mas eu vou falar logo do João. O João é CEO e co-founder da Creative Pack. Ele é consultor de mercado há mais de 10 anos, com atuação nos últimos 7 anos no mundo digital. Fundador da Ecoi Estratégias Digitais, uma das primeiras agências digitais do Brasil. Fundador da Trendcards, plataforma de tendência, consumo baseado em comportamento na internet. É ex-presidente e fundador da Associação de Startups do Maranhão, head de inovação da Black Swan, que é o maior centro de inovação aberta de origem privada do Norte e Nordeste. Foi gestor de startups em São Luís, do Inova Maranhão, que é o Programa de Desenvolvimento e Aceleração do Governo do Estado do Maranhão, e consultor associado da Baita Nordeste. Vamos ver aqui se o João já entrou, ele ainda está fazendo um esforçozinho aqui para entrar para participar da nossa live. Mas então, a gente pode ir começando. Eu vou começando aqui com a Dani. Tudo bem, Dani? Tudo bom, gente? Boa noite. Obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho de experiência com vocês. Pois então, Dani, queria que tu contasse um pouquinho para a gente, né, dentro do ecossistema de inovação no Maranhão, qual é a atuação, né, o que é e qual é a atuação do Sebrae Lab dentro do ecossistema. Queria que tu explicasse a relação do Sebrae Lab e como ele atua dentro do nosso ecossistema. E aproveitar para saber como é que se dão essas conexões entre o Sebrae Lab, startup, empresas, como é que é feita essa conexão. Beleza. O Sebrae Lab, ele é uma estratégia nacional desenvolvida por todo o sistema Sebrae. O que significa o Sebrae Lab? Ele é um ambiente do Sebrae com o principal objetivo de ser um estímulo à criatividade e à inovação. É capaz de gerar conhecimento, induzir conexões para a criação e fortalecimento de novos modelos de negócio. O nosso público, além das startups, são as empresas tradicionais também. Então, aqui em São Luís, o Sebrae Lab foi inaugurado em dezembro de 2018, nós fizemos um aninho, em dezembro do ano passado. Foi um ano de muita experimentação nesse mundo da inovação, a gente vive muito isso, né? Testar, pensar hipóteses, aí você bota, testa, dá certo, ok, você continua, não deu certo, a gente tenta rapidamente outra hipótese. E então foi um ano de muita experimentação
E a gente estava já com algumas estratégias bem já desenhadas e elaboradas para esse segundo ano do Lab, quando tudo isso aconteceu, né, a pandemia. Então, a gente está num momento aí de reformular algumas estratégias, mas aqui em São Luís, nesse primeiro ano, o Sebrae Lab ele focou muito nos projetos que nós já tínhamos em andamento no Sebrae. Então, a gente tem que destacar o projeto de startups e o projeto de economia criativa. Então, a gente realizou muitas ações desses projetos lá, algumas iniciativas mais pontuais do atendimento, que já acontece, do programa Sebrae Tech, que é o programa do Sebrae voltado para difusão de inovação e tecnologia nas empresas. Então, a gente utilizou os projetos que a gente já tinha. Para esse ano, a gente está desenvolvendo estratégias próprias para o Sebrae Lab de São Luís, muito focadas em empresas tradicionais. Agora, então, depois dessa pandemia, a gente sentiu muito mais a necessidade desses pequenos negócios se adaptarem, né? Então, demandaram muito ao Sebrae a questão de transformação digital, desde um MEI, um negócio bem pequenininho mesmo, até as empresas de pequeno porte, sentiram esse impacto muito forte e nos procuraram. Então, a gente está já em fase de colocar para campo esse novo programa do Sebrae Lab. Então, foi basicamente essa nossa atuação no primeiro ano, foi muito focado em economia criativa, e aí dentro da economia criativa a gente tem uma infinidade de segmentos que a gente focou nela, né? A gente trabalhou com o pessoal de desenvolvimento de jogos, trabalhou com pessoas do audiovisual, com pessoas da moda, da música, sempre buscando a formação de redes. O Sebrae Lab também tem esse intuito, né? Como eu falei no começo, induzir conexões para a criação e para o fortalecimento desses modelos de negócio. E o projeto de startup também, que nós atuamos ano passado. Eu falei para a Jefferson que eu ia dar um spoiler, né, do que a gente está começando a executar agora. A gente está em fase de lançar um programa chamado DNA Sebrae Lab, que ele é voltado justamente para empresas tradicionais se adaptarem e a esse mundo da transformação digital e pensar em como que as empresas tradicionais podem aprender com o mundo das startups. Então, é um programa que a gente vai lançar agora no mês de julho, em parceria com uma empresa muito, muito boa, que já trabalha com o sistema Sebrae há algum tempo, que se chama Semente Negócios. Então, vai ser um programa bem novo e em breve vocês vão saber mais novidades. A gente vai trabalhar com a parte realmente do mindset de startup para empresas tradicionais. Então, vamos trabalhar com o conceito de Lean Startup, desenvolvimento do cliente, teste e validação de hipótese, que mais? Validação de mercado, marketing digital. Essa demanda foi muito grande agora nesse período da pandemia do coronavírus. Outro tema que a gente vai trabalhar é a questão de gestão ágil de times, a parte de processo comercial também. Então, tudo isso voltado para empresas tradicionais. Legal, Dani. Esse spoiler aí Agora me conta como essa pessoa, assim, eu vou fazer uma pergunta aqui de leigo. A pessoa quer entrar no Sebrae Lab, o que ela precisa? Ela precisa ter uma startup, precisa ter uma empresa. Eu tenho uma empresa, como é que eu faço? Não, o Sebrae Lab, ele é um espaço voltado para qualquer pessoa que ela quer inovar ou quer empreender em novos modelos de negócio. Então, ou potenciais empreendedores, que para a gente são as pessoas que têm negócio, mas que não formalizaram ainda, empresários que já têm empresa formalizada, que querem buscar inovar no seu modelo de negócio, tem as startups, ou então grupos de pessoas, de estudantes que estão procurando, né, inovação. Também é voltado para o ecossistema de startups, ou para o ecossistema de inovação daqui de São Luís, então associações, instituições, mentores, investidores, todo mundo que está relacionado à cultura da inovação, e para o próprio Sebrae também, né? A gente
como eu falei, a gente também estava passando pela fase da transformação digital, então, mudança de mindset aí intensa no nosso corpo funcional, né, nos nossos colaboradores, nos consultores credenciados da gente. Então, a gente também utiliza o Sebrae Lab para as ações internas de apoio à inovação e desenvolvimento e validação de soluções para a gente. Então, não precisa necessariamente ter uma startup. Certo. E se eu quiser saber mais do Sebrae Lab, um calendário de eventos, como é que eu... Certo, a gente tem um site único do Sebrae Lab no Brasil todo, então é sebraelab.sebrae.com.br, e as ações específicas do Sebrae Maranhão a gente também divulga muito nas nossas redes sociais, então tá sempre lá no Instagram, no YouTube, no Facebook do Sebrae Maranhão. Como eu falei no início, né, o Lab ele é uma iniciativa nacional, então a gente já tem uma rede muito grande em vários estados, né? Essa rede sempre opera em muita sinergia, a gente se integra bastante, né? Potencializando essas conexões. Então, às vezes, um colega do Lab da Paraíba vem para cá, faz uma ação com a gente daqui já está servindo de boa prática para o Sebrae Alagoas, que vai focar o Lab deles em economia criativa. Eles estão, acho que, em fase de construção ainda. Enfim, é uma rede bem grande, né, bem forte, e todas as programações do Brasil, todas elas estão nesse site. Bacana, show. Show, Dani. Eu vou passar a palavra agora para o nosso amigo Leandro. E eu já vou aqui, Leandro, já te passar aqui logo umas perguntinhas aqui, que é o seguinte, porque a SECT, né, representando o Estado, qual o interesse dela em atuar nesse ecossistema de inovação? O que o Estado quer trabalhando com inovação, né? Isso aí é uma primeira pergunta, já para situar o que é o trabalho da SECT, e também procurar saber como além desse interesse, né, o porquê, tudo, como é que ele interage, quais são os projetos, quais são os objetivos, e os projetos e os programas, é isso mesmo. Contigo, Leandro. Obrigado, Jefferson, obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite. Também considero de suma importância que a gente insira esse debate sobre inovação nos mais diversos ambientes do nosso Estado, nos mais diversos nichos do nosso Estado, porque isso é o que vai fazer as organizações continuarem com o sentido de existir, e que o nosso povo vai cada dia mais se desenvolver e estar na página do século XXI. Jefferson, o principal interesse da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, ao investir em inovação, ao se envolver com inovação, com fomento de inovação, é gerar desenvolvimento social e econômico. Se eu pudesse resumir em 2 palavras, é gerar desenvolvimento socioeconômico. E gera desenvolvimento econômico por quê? Investir em inovação gera em desenvolvimento econômico por quê? Porque uma vez que a gente, secretaria, estimule que os diversos atores do Estado pratiquem a inovação cada vez mais, então a gente, junto com o Sebrae, se destina para as empresas e faz com que as empresas apliquem o que tem de mais novo de paradigma de administração de inovação no mundo. Nas nossas escolas, lá já desde as nossas crianças e adolescentes, a gente também atua estimulando, levando a inovação e empreendedorismo para eles. Mesma coisa para a universidade, estimulando que a universidade ela produza cada vez mais inovação, né? Além da ciência e tecnologia que produzem, inovar, levar o que existe estocado dentro da universidade para impactar a sociedade. Então, todos esses atores, quando são colocados ou são estimulados a praticar o que hoje as organizações mais modernas do mundo praticam, a gente está promovendo uma complexização econômica. E isso significa necessariamente que a gente aumenta o fluxo de renda que tem de recurso financeiro aqui no Estado. Então, por esse lado, a gente produz o desenvolvimento econômico, e pelo outro lado,
a gente produz impacto social, né? Uma vez que se a gente aumenta o fluxo de renda, essa... Opa, Ô, Leandro, repete que deu uma mensagem aqui na minha travadinha. tela. Deu uma travadinha. Tá, e agora tá ok? Pode continuar? Ok, pode sim. Tá. Precisa repetir alguma coisa? Deu uma travadinha. A partir de quando que travou? Só para eu entender o que eu tenho que repetir. Não, 1 minuto atrás. Pode continuar. Deu uma travadinha aqui. Tá, então eu estava falando sobre a dimensão do desenvolvimento econômico, né? O quanto que é importante a gente investir em inovação para desenvolver a economia, porque isso aumenta a complexidade, né? Se a gente tem mais academia trabalhando junto com a empresa, a gente tem mais complexidade. Se a gente tem mais empresas, startups sendo geradas no Estado, a gente tem mais complexidade. Fora que a gente tem empresas que vão sobreviver no século XXI, né? Porque quem não se adaptar a esses novos paradigmas que estão sendo postos para a gente vai ser tratorado por quem está praticando, vai ser excluído do jogo. Então, o que a gente tem que fazer aqui no Maranhão, em linha com o que a Dani veio falando, promover esse desenvolvimento, essa inovação junto aos atores do Estado. Então, isso gera mais complexidade econômica, produtos mais complexos, então, e por conseguinte, salários maiores, né? E aí nessa parte de renda, maior fluxo de renda, que a gente fala sobre a ótica do desenvolvimento social. Um dos pilares do IDH é a renda. Então, se a gente consegue produzir renda para o Estado, mais renda para o Estado, a gente necessariamente impacta no índice de desenvolvimento humano. Então, ou seja, a gente falou do desenvolvimento econômico, falou do desenvolvimento social. O único probleminha do IDH é que ele não calcula a distribuição da renda, né? Ele utiliza o PIB. Então, mas no nosso caso, a gente se atenta para isso. A gente tenta democratizar o máximo possível por natureza, né? A gente dá oportunidade para quem não tem, por exemplo, no programa de startups, a gente dá oportunidade para quem ainda nunca fez empresa, ou para quem está no estágio muito inicial. Então, basicamente, isso significa democratizar oportunidades econômicas e com isso a gente difunde, né? A gente faz uma difusão aí desse fluxo de renda ao qual a gente está se referindo dentro desse desenvolvimento econômico social. Basicamente é esse o sentido, é desenvolvimento socioeconômico. E aí, assim, você perguntou também, Jefferson, sobre como que a gente faz isso. Como que a gente está fazendo isso, gerando esse desenvolvimento social e econômico a partir da inovação? Basicamente, a gente investe em vários eixos. A gente anda por vários eixos. Conforme eu te falei, a gente tem um eixo que é destinado especificamente para startups. Então, a gente abre um edital. Aí, desculpa te interromper, aí que entra o Casarão Tech, nesse momento? O Casarão Tech, ele é uma infraestrutura que o governo do estado criou para habitar quaisquer tipos de inovações, de ações de inovação. Então, por exemplo, se o Sebrae quiser ir para o Casarão Tech, igual já fez, vai lá também. Se a Vale quiser ir, vai lá também. Agora, lá também habitam as startups residentes do programa Inova Maranhão. Ao mesmo tempo que habita também funcionários que trabalham de forma remota. Então, tem gente que trabalha para o Reclame Aqui que está trabalhando lá no Casarão. Então, é uma estrutura que foi criada para abarcar qualquer tipo de iniciativa de inovação, seja ela relacionada com a nossa política de fomento, ou seja ela da comunidade. Está aberto para todos. Os makers estão funcionando lá no Casarão. Apesar da gente ser hoje parceiro dentro de um projeto, eles são uma comunidade independente, né? Então, eles vão para lá se eles quiserem, mas habitam lá. Então, essa é uma estrutura que foi criada e aí a gente dá suporte e tem internet, e tem tudo lá para quem quiser ir para lá e ficar se comunicando, né? Hoje fica mais complicado por causa da pandemia, mas essa é a ideia, funcionar para a inovação, estrutura para a inovação.
E aí isso abarca os diversos eixos para os quais a gente direciona a nossa política pública, né? Então, voltando a falar do primeiro eixo, que é o eixo de startups, o eixo de startups, por que eu falo do eixo de startups primeiro? Porque ele é o mais consolidado, é o que já aconteceu mais vezes, é o que a gente está tendo mais resultados hoje, é o que a gente está mais maduro, e foi o que a gente começou primeiro. Então, o eixo de startups, basicamente, ele consiste no seguinte: a gente abre um edital para quaisquer startups que estejam no estado que queiram participar de um processo seletivo que não só seleciona para dar um estímulo financeiro e dar apoio técnico também, não só seleciona para isso, mas também, no decorrer da seleção, prover uma qualificação para os candidatos, para as equipes. Então, a gente abre um edital, as equipes se inscrevem, no último se inscreveram 160 equipes, e aí passaram para a fase do processo seletivo 110, e essas 110 startups, elas ficaram 2 meses recebendo qualificação o tempo inteiro, atividade, e aí passou para um segundo momento em que somente 27 startups foram aprovadas para a segunda fase. Essas, sim, vão receber um acompanhamento mais personalizado e recurso financeiro. E aí, esse é o eixo de startups, né? Depois a gente foi começando a implementar os demais eixos. Por exemplo, universidades. Vocês já devem ter ouvido falar do edital Centelha, que a gente lançou recentemente. Basicamente, a gente quer trazer a academia para esse ecossistema de inovação. Porque não necessariamente a academia está na inovação, né? Na verdade, a gente tem uma das maiores produções em ciência e tecnologia do mundo. Né? A gente está aí por volta de 12º colocado em produção de ciência e tecnologia no mundo, mas a gente está em 69º em inovação no mundo. Ou seja, a gente pode falar, depende-se desses números, que a gente tem aí uma ciência, e a gente não tem uma ciência muito robusta, mas a gente não está fazendo essa ciência chegar na sociedade, na economia, da forma que poderia estar chegando, né? Então, se a gente conseguisse fazer a academia, com todo esse conhecimento rebuscado que eles têm dentro dos seus muros, impactar cada vez mais a sociedade, seria muito interessante, né? Sobretudo para o Maranhão, não para o Brasil inteiro, mas para o Maranhão também muito interessante. Então, o Centelha, dentro do eixo universidades, ele serve para isso, para a gente trazer a academia e conectar a academia com a sociedade, a economia, o mercado, e dar oportunidade para aquele conhecimento que está sendo gerado lá virar negócio. Então, a gente coloca dinheiro, coloca assessoria técnica também para o público acadêmico. Além disso, a gente estimula a integração, né, tanto com empreendedores quanto com empresas. Então, aí a gente falou do eixo universidade, e aí tem um eixo de educação pública básica também. A educação pública básica, a gente leva a inovação lá para o ensino fundamental e ensino médio. O ensino fundamental, a gente trabalha com professores e alunos, a gente leva o que há de mais novo na tecnologia do mundo, robótica, programação, internet das coisas, que é o que hoje é mais impactante na indústria 4.0, e as crianças passam a mexer com isso, manusear e fazer o robozinho mesmo. Elas programam, elas conectam os elementos eletrônicos nas placas eletrônicas e se empoderam pela tecnologia, né? A tecnologia não é só uma coisa de nerd, ou não é só uma coisa de quem está num colégio privilegiado. Não, elas têm acesso ali à tecnologia e manuseiam aquilo e reconhecem que elas são capazes, né? Isso é muito importante na formação das crianças. E no ensino médio, a gente faz as crianças passarem por experiência de startups, trazendo todas as metodologias que as startups utilizam também. Isso é muito importante que seja feito desde a educação básica. Da mesma maneira, e aí eu ressalto aqui as belas palavras da Dani, que é de levar o mindset de startups, né? A gente percebe que as grandes consultorias estratégicas do mundo, elas estão levando isso para o ambiente corporativo, porque elas sabem que é necessário, né? O dinossauro, que é a grande empresa tradicional, precisa de uma injeção de inovação, porque senão ela cai por terra. A Amazon vem e engole todo mundo. A Google vem e engole todo mundo. Então, a gente precisa as grandes corporações precisam de injeção de inovação, né? Então,
isso não só serve para as grandes organizações, serve para o setor público também, serve para o terceiro setor também, para as escolas também. Então, esse mindset ao qual a Dani se referiu, a gente tenta colocar em tudo quanto é lugar. Por isso que a gente colocou um eixo para a administração pública, e lá a gente faz oficina de design thinking, está criando laboratório de inovação de governo, está sendo uma experiência interessante, grande aprendizado também. E os outros dois últimos eixos que a gente atua é o eixo de ecossistema, né? Quem acompanha aí as redes sociais da SECT e dos outros agentes de inovação estão acompanhando uma iniciativa que a gente está envolvida, que é o Lidera, que vai reunir agentes de inovação, inclusive Dani está envolvida também com isso, amanhã para conversar sobre o ecossistema, né? Os vários atores do ecossistema de tecnologia e inovação. Como que a gente consegue fazer cada um deles se desenvolver, e cada dia mais em trabalhar integrado, em cooperação, cada dia mais juntos, né? Isso são coisas que vão ser discutidas, e isso é um eixo que a gente trabalha, é tentar amadurecer, criar confiança no ecossistema para trazer investidores. A gente também está trabalhando nessa direção, e aí o Parque Tecnológico nada mais é do que todas essas ações a gente tenta concentrar ali no centro histórico. O que faz sentido, tá? O que faz sentido, a gente tenta concentrar no centro histórico, as infraestruturas que a gente cria, a gente tenta concentrar no centro histórico, para estimular uma aproximação física, esses caras cada dia, os atores cada dia mais conversarem entre si, trocarem ideia. A ideia da cooperação ela é essencial para a inovação. Então, tá ali empresa, universidade, todo mundo ali junto. Claro que no contexto de pandemia isso complica, mas essa era a ideia do Parque Tecnológico. Basicamente é isso. Eu demorei muito para responder as perguntas. Não, a SECT é grande, o projeto é grande. Eu aproveito para te perguntar aí só se, como a Dani deu um spoiler ainda agora, né, uma maravilha de notícia aí, eu queria saber se tu pode dar um spoiler sobre o Parque Tecnológico, o que vem por aí, se tem já alguma coisa já mais ou menos encaminhada de empresas, enfim. Antes da pandemia, a gente estava com alguns encaminhamentos ali, por exemplo, TVN, em conjunto com o EMA, estão indo para dentro do Parque Tecnológico, né? Elas vão ficar dentro do mesmo local ali. Então, isso para a gente já é uma excelente notícia. E daí tem outras iniciativas também indo para lá. O UFMA está indo para lá, o IFMA vai estar presente no Parque Tecnológico, a Bital, que é a empresa de telecomunicação, e a gente espera que essas empresas de internet, elas de serviços de telecomunicação, elas habitem o parque mesmo, porque isso é algo essencial na era que a gente está, né? A comunicação, a internet, com o advento do 5G, aí tem pesquisa na UEMA que é sobre internet 5G, então a gente espera que esses atores estejam em conjunto, e eles já estão se direcionando para o parque. A Widen também, e a CL Widen, nós temos aí algumas iniciativas muito interessantes se interessando para ir para o parque. Infelizmente, com esse contexto de pandemia, a gente percebeu uma arrefecida, né, nesse movimento. Mas, enfim, a gente ainda está, apesar de ter desacelerado, a gente ainda está caminhando para essa direção. Fora que a gente vai ter também um hub, mais um hub público de inovação. A Vale está indo também para o Parque Tecnológico. A Vale vai estar presente lá a Vale vai fazer um hub de inovação muito interessante lá na Refesa. A gente vai estar presente na Refesa também. No mezanino da Refesa vai ter um hub público de inovação, que vai se juntar com o embrião do Parque Tecnológico, que é o Casarão Tech, né? Em termos de infraestrutura pública para inovação, a gente vai estar falando dessas duas estruturas, uma na Refesa e outra no Casarão Tech. E ainda tem outro prédio que vai ser destinado para outra atividade de inovação também mais voltada para a academia. Mas, basicamente, a gente está nessa direção aí do parque. Beleza, Leandro.
Deixa eu só situar, realmente o João ele teve um problema técnico de acesso, eu acredito que ele não vai participar. Mas a gente vai dando continuidade, e aí, Leandro, eu aproveito que tu já está falando aí, queria que tu falasse um pouquinho também, isso aí vai ser uma pergunta também até para a Dani, como é que vocês, diante do cenário da pandemia, né, como é que vocês se adaptaram, como foi que vocês atuaram? A gente viu muita coisa aí no caso da SECT, né, a parte maker, né, ajudou com alguns equipamentos, alguns EPIs e tudo mais. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa experiência. E o que vai continuar, né, dessas ações, o que elas vão continuar após pandemia? Tá. Eu falo primeiro, Dani fala primeiro, para dar uma oxigenada da minha voz. Então deixa eu passar para a Dani. Eu vou passar para a Dani, então, aqui. Pode falar, Dani. Posso. O Sebrae, ele teve que, assim como todo mundo, né, teve que correr bastante para a gente conseguir atender a tempo, né, as demandas dos nossos clientes. A gente melhorou algumas ferramentas que a gente já tinha e implementou ferramentas novas. Então, a gente já tinha, por exemplo, a ferramenta que chamava Fale com Especialista, que é de atendimento online. Aí, aumentamos a quantidade de pessoas atendendo, virou Fale com o Sebrae, não é mais Fale com Especialista, então a gente faz atendimentos mais pontuais, mais rápidos. Implementamos a parte de consultoria online, consultoria de até 1 hora, com várias áreas temáticas, então, a parte de finanças, a parte jurídica, a parte de protocolos sanitários, agora já de um tempinho para cá, a parte de remodelagem de negócios, né? Essa demanda foi intensa, e outra demanda muito forte foi a questão de acesso a crédito, né? Por conta das linhas de crédito que saíram agora no período da pandemia. Então, fizemos, né, essa implementação desse novo serviço, ele não existia antes, ele vai permanecer, vai continuar. Esse atendimento, ele é feito pelos próprios técnicos do Sebrae, a gente fez uma força-tarefa, né, identificou as especialidades de cada técnico, até pessoas da área administrativa que nunca tinham atendido foram para a linha de frente, isso foi muito bacana, e gostaram, isso foi muito legal. Nós fizemos muita produção de conteúdo, como nunca antes, então, muitas lives, muitos e-books, enfim. E agora a gente já retornou algumas coisas para o presencial, a gente agora está fazendo atendimentos presenciais, porém, somente agendados, né, previamente, no nosso 0800. Eu acredito que cursos para esse ano a gente não retorna, cursos presenciais, mas a gente já tinha também uma plataforma de educação à distância que foi agora bem potencializada, a gente conseguiu aumentar em 4 vezes o acesso do EAD Sebrae, 100% de graça, fantástico, e as pessoas simplesmente não conheciam, e aí a gente deu esse empurrão aí, foi um aumento muito grande de acessos e de conclusão de cursos, né? E estamos com essas medidas. E em relação ao Sebrae Lab, a gente ainda não tem como saber o retorno presencial por conta que a estrutura é na mesma estrutura do hospital de campanha, né? Lá no Multicenter. E aí a gente tá off por enquanto, mas o programa DNA Sebrae Lab, esse que eu dei o spoiler para vocês, ele vai rodar 100% online. Ele tinha sido pensado para ser feito presencial, né, quando a gente começou no início do ano a conversar com a Semente Negócios, e aí agora a gente vai fazer ele online, porque aí a gente abrange também o estado do Maranhão todo. Antes a gente só ia poder atender São Luís. Agora a gente vai poder atender empreendedores do Maranhão todo, então isso foi bom também, né? Que coisa boa. Leandro. Fazendo a minha parte aqui da resposta, Jefferson, bem, a gente teve que se adaptar muito rápido também, né? Então, por exemplo, os workshops que a gente fazia no atual ciclo de fomento a startups, que eram presenciais, hoje a gente está tendo que fazer online. As mentorias que já por vezes eram online, por vezes eram presenciais, agora a gente tem que fazer online.
Então, isso aí a gente tirou de letra. Aí a gente teve que pensar também como que a gente manteria o engajamento e a comunicação entre as equipes de startup, porque isso é importante para o nosso edital de fomento, né? E daí passou-se a se utilizar uma plataforma, que é o Discord, que é uma plataforma que permite que a gente tenha essa flexibilização e que faça essa dinâmica de interação entre as equipes. Então, pula de uma sala para outra, e aí as equipes vão, e para sair de uma sala e para outra tem que terminar uma atividade. Então, a gente fez um negócio bem legal no eixo de startups, aí que hoje é liderado pelo Hermano. Também o João está dentro do nosso eixo de startups, como líder de inovação. Dentre outras 1000 funções muito importantes que ele tem no ecossistema, ele está lá com a gente também. E aí tem um outro exemplo do que a gente fez, que foi o Centelha. No Centelha a gente foi na mesma direção do Startups. A gente não podia parar, a gente suspendeu algumas atividades, mas rapidamente a gente voltou online. Está fazendo os workshops online, está tudo gravado no YouTube, inclusive. A gente fez uma plataforma digital com os conteúdos, a trilha de conhecimento. Então, a gente se adaptou rápido nessa direção. Fora isso, a gente fez um trabalho interessante no ecossistema, né? Que a gente fez um chamado para quem quisesse desenvolver soluções nesse âmbito do Covid, né? Então, assim, a gente tinha alguns problemas na saúde, dentre eles, e esse é o problema global, né? Não é só do Maranhão, mas dentre eles era a escassez de equipamento. Então, a gente tinha aí uma grande quantidade de profissionais da saúde sem face shield, sem máscara N95, faltando respiradores também para tratar os pacientes, né? Então, o que a gente resolveu a gente fez o chamado e a comunidade maker abraçou esse chamado, né? Então, o pessoal foi para o casarão, quem não foi para o casarão ficou nas suas respectivas casas, imprimindo os componentes da máscara. Empresas privadas também ajudaram, gráficas, ajudaram a gente a fazer mais de 6.000 face shields para fornecer para os hospitais do Estado, né, para os profissionais da saúde do Estado. Fora que a gente também enviou para alguns órgãos públicos que necessitavam. Mas, basicamente, isso aconteceu. E aí, ainda hoje estão lá aprimorando o protótipo de respirador que fizeram, um protótipo complexo. Não é simples fazer um respirador, extremamente complexo, precisa de um conhecimento técnico elevado para conseguir fazer isso. E o pessoal está lá, engajado. Isso faz a gente reforçar um plano que era o de estimular que equipes com conhecimento técnico mais elevado se juntem, cooperem e façam uma cooperação com profissionais de diversos ramos, né? Por exemplo, agora a gente percebeu que essa equipe que está engajada com prototipação do respirador se engaja com médicos, com fisioterapeutas, isso faz com que fique muito rico o projeto. Então, a gente partindo dessa perspectiva, a gente valida uma coisa que a gente já vinha planejando fazer, que é o de estimular o surgimento de equipes que façam engenharia reversa para a produção de equipamentos complexos, né? Que é o caso dos equipamentos hospitalares. Fora isso, outras coisas também. Então, isso é um legado que a gente quer deixar desse trabalho árduo nesse contexto terrível que é o da pandemia. É um legado que a gente quer deixar para sempre, né? Que é esse estímulo, a junção de pessoas com qualificação técnica muito alta para desenvolver negócios a partir de equipamentos, né? Primeiramente, desenvolver os equipamentos e depois que isso vire negócios, e são negócios necessariamente de impacto social. Porque se a gente tem aqui a capacidade de produzir equipamentos médicos hospitalares, a gente deixa de depender de equipamentos caríssimos que vêm da Europa ou da China, ou que estão em escassez no
no mundo, né? Que é o caso do respirador. Até mesmo dos equipamentos mais simples, que é o caso do EPI da Face Shield, era assim, estava em escassez, muito caro. Aqui a gente fez mais de 6 mil. Né, e ainda equipou o casarão, porque a gente comprou várias máquinas para deixar no casarão para fazer essa produção. Então, a gente comprou cortadora, uma grande cortadora a laser, a gente comprou mais impressoras 3D, insumos, e isso vai ficar lá para o casarão. Né? Primeiro, a gente conseguiu montar as face shields, né, que estava em escassez no Brasil, ia demorar para chegar ou não ia chegar. Então, primeiro, a gente fez isso. Segundo, a gente equipou o casarão, mais do que já estava equipado, a gente trouxe mais equipamentos, o que vai ficar para a comunidade criar, prototipar, fazer seus protótipos dos negócios nascentes. Né? E terceiro, a gente criou um sentimento de agregação ali. A gente jogou uma pedra no lago que a gente espera que faça várias ondas aí concêntricas, reverberando o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Beleza, obrigado. Deixa eu ver aqui se o João entrou. Tá aí, João, com a gente? Salve, salve, galera. Boa noite. Boa noite, João. Bem-vindo. Demorou, mas chegou. Nossa. Tecnologia tem um negócio comigo, vou falar para vocês. Vou contar aqui, gente, com vocês. Muito legal. Vocês são incríveis. E tu tá só no áudio, né? Eu tô só no áudio, porque o único dispositivo que eu consegui fazer funcionar tá sem câmera. Então, vamos nessa. Tudo bem, beleza, João. Então, eu vou passar aqui a pergunta que a gente tinha para ti aqui, aí tu usa o tempo aí ao teu favor. Na verdade, é o seguinte, o que a gente queria te perguntar é o seguinte, para tu contar um pouquinho o cenário, né, de inovação no Maranhão, como foi que começou isso aí, que a gente sabe, eu estava lendo aqui a tua mini bio aqui, vem dizendo que tu já vem trabalhando com inovação há bastante tempo. Então, assim, tu contasse rapidamente como começou, como é que está hoje e como é que se dá essas conexões, né, no caso da Creative Pack, qual é a relação dela com Black Swan e essas conexões com o ecossistema. Primeiro, boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Desculpa a demora. Mas o trabalho com inovação com o Maranhão, ele está sendo feito já tem bastante tempo, né? Sendo feito há bastante tempo por outras pessoas. Então, muita gente já vem desenvolvendo muita coisa antes. Então, um dos meus sonhos é, inclusive, fazer um documentário sobre inovação no Maranhão, em algum momento. Aí, galera, vamos fazer junto. Que a ideia é fazer uma investigação de verdade, até para agradecer as pessoas que vieram antes da gente, né? Então, eu acho que a gente só consegue construir algo grande em cima de um ombro de gigantes. Eu comecei a fazer uma pesquisa, acho que a primeira coisa que trata de inovação no Maranhão, a última vez que eu parei foi aquelinha do Sebrae, Dani, eu acho que lá no começo de 2000, mais ou menos. Eu entrei nessa história em 2012. Né? Na época, eu era da Jovens Empresários, a gente tinha uma missão aí, junto com o resto do ecossistema, de conseguir desenvolver a nossa cadeia de incubadoras. Nossa, parece que faz 30 anos. E aí, nesse contexto, a gente fez um trabalho conjunto com o Sebrae, com o governo do estado, UFMA, IFMA, UEMA, outras universidades privadas, o Sistema S como um todo, né? FEMA também estava, IEL estava. E aí, em 2013, a gente conheceu uma galera que estava se formando, e é uma galera que começou com gente que voltou do exterior para o Brasil e para o Maranhão, né? E é uma galera que começou a montar um movimento chamado Startup Maranhão. Né? Então, nesse período, começou-se em 2013 a falar efetivamente de Canvas, Business Amador Canvas, Pitch, Investidor Anjo, Acelerador. Então, foi a primeira vez que a gente, até então, para a gente, a inovação, ela batia ali em incubação, né? Foi a primeira vez que a gente começou a ter contato com esse mundo, que é a base desse mundo de capital de risco, né, de capitalismo de risco, que é o Venture Capital. E aí, na época, por causa da relação que a gente tinha muito forte com o governo, por causa do trabalho junto com o Sebrae, a gente tinha uma grande missão, na verdade, né? Todo ano voltava dinheiro para o governo federal, de editais de subvenção econômica, porque a gente não tinha projeto suficiente. Veja, a gente querendo desenvolver um estado mais empreendedor,
mais pessoas criando oportunidades, né? Então, em conjunto com a FAPEMA, muito primeiro, para comunicar, porque quase ninguém sabia que existiam esses editais, não sabia como fazia, a galera não sabia como fazer projeto. Então, assim, foi um grande mutirão do ecossistema inicialmente, através do Startup Maranhão, que começou a ganhar corpo, começou a se desenvolver. Na época, a gente transformou em associação, eu fui o primeiro presidente, e a gente conseguiu o primeiro grande feito, que foi aprovar mais ou menos aí no primeiro edital, que foi o Tecnova, que foram mais ou menos 4 milhões, se eu não estou enganado, investimento para a primeira leva, né? Então, essa galera trabalhou a segunda leva, e hoje eu tenho gente no mundo inteiro que saiu dessa época. Então, a melhor startup de e-commerce da Austrália, o CTO dela é o Humberto, que participou dessa época, que foi um dos fundadores do Startup Maranhão. O cara que é responsável por toda a experiência do usuário da nova fase do New York Times é dessa mesma galera. Participou do Startup Maranhão, participou desse trabalho, foi-se embora, passou pelo Booking, passou pela Globo. Então, foi um trabalho muito de construção. A partir daí, e foi muito legal o Leandro ter citado o Lidera, porque Lidera é uma ferramenta muito preciosa que a gente vai ter daqui para frente na formação desses novos líderes, né? Porque um ecossistema ele só se desenvolve quando novos líderes são empoderados e continuam, né? Ecossistema que sempre aquela mesma pessoa que está há 20 anos é um troço que está estagnado, você pode ter certeza. E aí a gente fui para São Paulo como startup na época, tudo que tinha para dar errado deu, e aí eu voltei para o Maranhão com um sonho, uma hipótese na cabeça de que era possível construir um modelo para desenvolver inovação em cenário emergente. E aí nasceu a Creative Pack. Inicialmente, a ideia era para ser uma ONG, na verdade, começou como um movimento, aí começou a crescer muito. Cara, vamos estruturar uma ONG para a gente ter alguma organização. E aí, quando a gente estava começando a desenvolver coisas juntos, Daniel, a gente fez coisas juntos, né? Primeiro, coisa de startups, hoje a gente tem startup, até hoje está crescendo muito, que nasceu, que é o Entregas, que nasceu nessa época. 2016, Dani? Ou foi 15? 2015. Nossa, os caras já cresceram na pandemia quase 30 vezes, é um negócio absurdo. E aí a gente, nesse meio do processo, a gente teve contato com a Vale, eles acharam interessante o que a gente estava fazendo, e a partir daí a gente começou a perceber que a gente poderia ajudar a criar novos negócios baseado em desafios de empresas. E aí foi quando a gente começou a ter hipóteses que a gente precisava ter um lugar comum. Eu tô vendo todas as suas planilhas aí, cara, que você tá mexendo aí. Eu tô tentando botar só uma tela para não ficar aparecendo quando tu fala, mas eu vou ajustar aqui. Fica tranquilo, pode falar. E aí a gente teve uma hipótese de que, beleza, esses diversos atores, né, que são os empreendedores, as pessoas das comunidades, a galera da universidade, precisa se encontrar num lugar só, né? E aí a gente criou em 2017, junto com o NDB, o Creative Labs, que foi o primeiro hub de inovação, efetivamente, do Maranhão, né? Na sequência veio o Casarão Tech. No Creative Labs a gente tinha 100 metros quadrados, a gente validou muita coisa, né? Qual tipo de mão de obra as empresas estão procurando, como desenvolver melhor essa mão de obra, como a empresa preparar melhor a sua cultura para receber esse lugar, porque se a empresa ela não tem uma cultura preparada para lidar com a inovação e com esse pensamento novo que essa galera que está vindo tem choque o tempo inteiro, né? E eu lembro muito de uma fala de um dos clientes da época, cliente grande, que falava: a gente está trazendo muita gente de fora caríssimo para cá, e eu ouvia das melhores pessoas que a gente tinha no Maranhão, a gente está indo embora porque não tem oportunidade aqui. Aquilo me cortava o coração. Então, a gente precisa criar um mecanismo para juntar isso. E, naturalmente, o Blackson, ele apareceu na hora certa, que é bacana. Como é que eu saio de um espaço de 100 metros quadrados, que a gente tocou durante 1 ano e meio, por um espaço que tem 1.500 metros quadrados, né? Então, foi um crescimento muito grande, e a gente entendeu que, na verdade, a gente validou 3 coisas. Primeiro, as empresas precisam ter culturas desenvolvidas para inovação, porque senão elas vão expelir inovação como se fosse
uma peça que não encaixa. Então, assim, a gente viu muito por aí empresas que, beleza, vou inovar, e aí fazem um grande investimento e compram uma tecnologia pronta, né? Os caras, ninguém conhece como é que funciona a operação da empresa de verdade, a galera não sabe como é que as pessoas estão preparadas ou não para lidar com aquele tema, e aí tu vem, e é super comum, e aí vou citar aqui um nome, nada contra essa empresa, tá? Mas tem a TOTS. A TOTS é uma das coisas que mais vendem, né? Em termos de ERPs e entrantes. E não é um troço barato, tem muita gente que compra e não consegue usar, porque a cultura não está preparada, as pessoas dentro da empresa não estão preparadas, né? Então a gente percebeu, não, a gente precisa preparar cada vez mais as culturas das empresas. Beleza, mas a gente também precisa preparar as pessoas que vão entrar nessas empresas. Então, a gente entendeu que não era mais só olhar para startup, mas olhar para talentos mesmo, de maneira geral, que não era mais só ter as hard skills, mas como é que eu desenvolvo as soft skills, como é que se desenvolve habilidades e competências para isso. E o terceiro ponto que a gente aprendeu muito desenvolvendo o Black Swan é como é que a gente transforma esse rolê inteiro em algo mais humano e eu diminuo essa desigualdade de oportunidades, né? Então, como é que a gente trabalha diversidade com um propósito claro, né? Então, foi um grande aprendizado para a gente. Hoje, o Black Swan já, não sei quantos de vocês já viram, mas ele já cresceu, né? Eu saí de 1.500 metros quadrados, estou com 3.000 metros quadrados, ele vai crescer até quase 6.000 metros quadrados. Então, a gente tem crescido bastante e a gente começou a mudar um pouco do formato, porque daí, pandemia, né? Então, veja, enquanto Creative Pack, a gente desenvolveu um negócio com foco em desenvolvimento econômico local, mas era um negócio completamente baseado em aglomeração, né? E aí, como fazer isso, né? Então, eu continuo, Jefferson. Se deixar eu falo inteira, cara. Continua, não. É porque eu estava aqui de manequim, né? Aí é melhor deixar pelo menos a marca do nosso Conexão aí enquanto tu fala. Pode falar, cara. Pode falar. Beleza. Então, a gente começou a perceber que na inovação, o espaço, a gente achava que era o nosso principal ativo, mas ele era o nosso principal atrativo, né? Então, a gente entendeu que, na verdade, as conexões que a gente gerava e o valor que a gente gerava através de construção de times sólidos para resolver problemas complexos, foi o que, de fato, ficou. Então, toda a operação do Black Swan, tanto com comunidades, quanto com talentos, quanto com os times dos nossos mantenedores, essa operação ela não parou, ela continuou. E para a gente foi um grande aprendizado, porque a gente, no tempo de pandemia, enquanto Creative Pack, a gente reformulou o nosso modelo de negócio inteiro. A gente está se tornando uma empresa de tecnologia. Então, vem coisa boa por aí. A gente vai lançar uma plataforma de desenvolvimento de ecossistemas locais. Então, CP Hub. Então, a gente está bem avançado aí. Então, a gente já tem alguns estados que estão aderindo. Então, essa semana eu já amarrou com 3 estados, que vai ser uma espécie de marketplace de inovação. Né? Então, a gente está, aos pouquinhos, falando sobre isso, mas a gente entendeu que o nosso trabalho é sobre pessoas, é sobre desenvolver oportunidades, sobre compartilhar essas oportunidades de maneira equânime, e como fazer com que empresas nasçam, empresas se tornem mais eficazes, como aumentar as oportunidades, como trabalhar os talentos e como encaixar isso e fazer a economia local girar. Então, foi isso que a gente aprendeu enquanto Creative Pack, e o time Creative Pack vai continuar, mesmo pós-pandemia, nesse modelo híbrido, né? Tendo o trabalho remoto como principal e o espaço como suporte. Tá certo, João. Beleza. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Nosso tempo já está aqui no limite, mas eu vou fazer uma pergunta. Só um minuto. Deixa eu botar aqui. Que serve também para os três. E aí eu vou deixar para que seja a nossa pergunta final, que é o seguinte: como vocês veem, né? O atual estágio do ecossistema de inovação em São Luís, acho que o João já falou um pouquinho aí, mas pode complementar também, João.
E atores desse ecossistema vocês destacariam? Aí eu acho que pode falar o próprio João estava falando já. Repete para mim, por favor, Jefferson. Dores ou atores? São duas perguntas. Como enxerga o estágio do ecossistema de inovação em São Luís, no Maranhão, hoje, né? E que atores vocês destacariam? Eu acho que a gente está bem mais maduro, né? A gente está pujante. Então, veja, a figura do Tato Maranhão, que existia antes, que era quem puxava toda essa conexão de desenvolvimento, ela não é mais necessária. E é um ponto que eu falo mais, o fato dela não ser mais necessária como ela era 5 anos atrás, demonstra o quão pujante está o ecossistema em relação a lideranças, né? Então, esse próprio papo que a gente está tendo aqui, a gente está tendo, eu acho que os principais atores estão aqui, né? Do ecossistema hoje. E está rodando, sabe? A gente troca ideia, a gente conversa, mas é muito tranquilo, eu posso te dizer hoje que se a gente parasse, e aí eu estou falando especificamente de Creative Pack, né? Diferente da época quando o Tato Maranhão puxava e era muito dependente do Tato Maranhão, o ecossistema ele não vai parar. Então o ecossistema ele está pujante, está se desenvolvendo. A SECT junto com a FAPEM, na figura do governo do estado, está fazendo muita coisa legal e está rolando. A Dani no Sebrae Lab está fazendo muita coisa legal e está rolando. Né? A gente tem as universidades públicas e privadas também fazendo muita coisa legal e está rolando. Então, assim, o ecossistema da gente está muito vivo, assim, eu diria. E a gente já está tendo até investimento anjo, né? Então, Imagina Kids foi aprovada para receber investimento do principal fundo da América Latina de Seed Capital, né? Que é a Bossa Nova, o João Kepler. Então, assim, a gente estava brigando, né, Dani e Léo, por esse investimento tem algum tempo, né? Para que esse investimento anjo de maior relevância aconteça, né? Então, a gente já tem uma filinha aí, já, inclusive. E, João, engraçado que a Imagina Kids, né, passou pelos 3 espaços de inovação daqui, né? Ele foi do Inova Maranhão, participou lá, é residente lá do Black Swan, e eles foram atendidos pelo Sebrae no Capital Empreendedor, que é um programa voltado para a captação de investimento, né? Então, isso é muito bacana, um resultado interessante para o Estado como um todo. Sim. Dani, eu acho que tu pode continuar aí. Bem que tu não falou desses atores, né, João? Que atores tu destacaria? Ele disse, os 3 aqui, que são realmente as instituições ele falou dos atores estão encabeçando. Isso. Mas eu posso falar enquanto economia criativa também, que a gente está nessa linha forte desde 2018, lá no Sebrae. Retomamos, na verdade, a atuação com a economia criativa. Desde 2012, a gente não tinha ações específicas, então, enquanto esse segmento empresarial, a gente conseguiu fazer esse elo com inovação, fazer esse elo com a tecnologia, né, que até o momento eram coisas distintas, né, a gente conseguiu fazer eles enxergarem essas conexões entre eles. Então, em relação a atores, a gente tem a Associação de Desenvolvimento de Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos daqui de São Luís, a AMA Games, a gente tem as Mulheres da Tecnologia, tem o GDG do Google, que mais? Tem muito, tem alguns segmentos específicos que são muito organizados, o segmento do reggae, o segmento do audiovisual, o segmento de, enfim, jovens empreendedores, a gente atua também com a educação empreendedora, então tem as universidades, o Instituto Federal, enfim, muita gente envolvida aí. A gente passa a noite todinha aqui falando dessas conexões. Acaba que gera uma rede muito grande, né? Complicado destacar um ou outro ali. Isso. Leandro? Tem as agências de inovação que estão sendo criadas, né, nas universidades.
a fábrica de inovação do IFMA, muita coisa interessante acontecendo mesmo, em termos de atores. Todos, eu acho que os principais atores já foram listados. E a outra pergunta que você fez é a respeito da maturidade, né, do ecossistema, Jefferson. Olha, eu faço minhas palavras do João, que tem bem mais história no ecossistema do que eu, tá aí nisso há muito tempo acompanhando a evolução, e acrescento que eu acho que o nível de integração hoje tá cada dia mais forte também, né? Eu percebo que o nível de integração está cada dia mais forte. Então, ao mesmo tempo que a gente vai lá e trabalha com a AMA Games, o Sebrae também trabalha com a AMA Games, e eu converso com a Dani sobre como que a gente vai, como que a gente está, cada um, conversando, tendo essa conversa com a AMA Games. Ao mesmo tempo, o João está no Inova Maranhão, né? E a gente está lá trabalha lá no Black Swan, inclusive lá no espaço do Black Swan antes da pandemia. E aí a nossa antiga líder do Inova Maranhão hoje está numa startup que é residente do Black Swan. Então tá tudo assim, sabe? A gente aí o pessoal que frequenta bastante o Black Swan hoje está se candidatando para o Centelha. E quem tá no Centelha hoje está enxergando o ecossistema de inovação, enxerga o João, enxerga os espaços de inovação que a gente tem, né, e o impacto, o quão impactante pode ser a inovação. Então, eu acho que esse elemento da integração hoje também corrobora essa fala do João, que é a da maior maturidade que o ecossistema está tendo. E o fato de ter também agentes que estão cada dia mais ganhando destaque, a exemplo da Imagina Kids, que recebeu esse investimento de Venture Capital, é um exemplo, né? É um exemplo para as demais startups, faz com que a gente também veja objetivamente que até os resultados estão mais maduros, né? As startups estão faturando mais, estão aprendendo mais, e isso faz com que as grandes empresas cada dia mais ganhem confiança para começar essa integração, né? De um lado, as grandes empresas têm o potencial de demanda, do outro lado, as startups que estão amadurecendo conseguem atender essa demanda. Eu acho que isso também é um potencial, isso também é um elemento interessante de maturidade do nosso ecossistema. E tem uma pergunta aqui que é qual é a relação entre inovação da Débora? Qual a relação entre o termo? Você quer ler? Você que tá... Você já Não, por favor, já faz. Eu estou tomando um café aqui, pode falar. Não, eu só queria chamar a atenção mesmo para a pergunta. Tem a pergunta que é para fazer essa relação, né, da inovação do ecossistema e o setor portuário, né? Nós temos a Vale aí que já atua já há um tempo, né? Faz parte do ecossistema já há alguns anos. E como vocês enxergam essa relação do setor portuário, né? Visto que é um setor, um grande vetor, né, econômico dentro do Estado. Eu posso? Por favor. Eu tenho acompanhado bastante. Assim, primeiro que a área portuária é um ecossistema por si só, né? Então, na verdade, a gente tem ali um processo gigantesco, cada um fazendo parte do processo, combinando forças, né? E ali lidar com algo de altíssima complexidade, né? Então, o que deve ter de desafio ali para a gente plugar o ecossistema e ajudar a resolver é algo que me empolga. Eu tenho também acompanhado bastante de perto, porque um colega, inclusive, trabalha comigo em uma das ações da Creative Package nível Brasil, ele é gerente de inovação do Porto Swap, né? Que é o Ed Dantas. Então, a gente tem um hábito dessa galera que trabalha com inovação de ter várias pessoas a nível de Brasil conversando, trocando figurinha, né, Dani? Né, Léo? Então, a gente vai trocando figurinha o tempo inteiro, até para ver o que funciona, o que não funciona, o que a gente pode se ajudar. E de maneira recorrente, a gente monta planos de plataformas, né? E eu vejo muito, eu tenho visto bastante a evolução lá em Swap, né? De como eles estão trabalhando a inovação, como é que eles estão dialogando e tratando esse ecossistema internamente. Então, eu acho que, novamente, a área do Porto já é um ecossistema por si só, né?
Então, às vezes, aí eu falo muito que se a gente começar a entender que cada ator, ele gera duas coisas básicas, né? E é uma das coisas que fazem parte do algoritmo da nossa tecnologia social na Creative Pack. Cada ator do ecossistema, ele gera basicamente duas coisas. Ele gera o valor que é importante para alguém e ele tem uma necessidade básica. Então, se tu pega o autor que naturalmente gera valor e tem uma necessidade e tu começa a recombinar isso, tu começa a fazer o ecossistema funcionar só com arranjo econômico, né? Nem entra o arranjo financeiro ainda. Então, eu acho que isso é uma oportunidade muito grande, porque no ambiente portuário tem múltiplos atores que tranquilamente são bem especialistas, né? E aí, obviamente, dentro da minha limitação de conhecimento sobre o mundo portuário, né? Mas que, uma vez que eles estão conectados e fazendo essa troca de o que é valor gerado e o que é valor necessitado, já tem uma evolução muito grande em relação à cultura de inovação. E um outro ponto é o ecossistema, que a gente veio debatendo até agora aqui, plugando nisso e potencializando. Eu vejo muito dessa forma, assim. E para complementar, João, para complementar um pouco, Jefferson, eu trago um conceito aqui que é o conceito de diferencial competitivo, né? Que é algo que se constrói na economia. Então, quando você observa, faz uma análise da história dos Estados Unidos ou história da China, né, história recente da China, a gente percebe que esses estados eles fazem uma proteção ao mercado interno, às empresas internas, para que essas empresas consigam se desenvolver sem ter um grande impacto de quem está vindo de fora já com um diferencial competitivo construído. Isso é o que se percebe em todos os estados que desenvolveram a economia e hoje são desenvolvidos com a economia complexa, né? A Inglaterra fez isso lá na época da Revolução Industrial Têxtil e a China está fazendo isso agora. É protegendo ali, incubando o pessoal, as empresas que têm esse viés organizacional do século XXI, você protege isso para que eles possam se fortalecer e com um potencial diferencial competitivo já construído, você consegue colocar elas no mercado de uma forma geral. E a partir do momento que já tem um diferencial competitivo já construído, você consegue colocar para competir de igual para igual, né, com todo mundo. Então, você percebe que os Estados Unidos, eles fazem isso, eles protegem algumas empresas e aí depois eles soltam elas para o liberalismo, né? Sai do ninho e vai voar. Aqui no Maranhão eu vejo, por que eu estou falando isso? Aqui no Maranhão eu vejo que as grandes empresas, elas podem ter um papel fundamental no fortalecimento dessas nossas pequenas empresas nascentes daqui do estado. Então, a relação da inovação com o setor portuário. O setor portuário pode ser um grande vetor de estímulo à inovação no Estado, né? As grandes empresas têm esse potencial, mas tem que tomar uma decisão, que é eu vou fortalecer o ecossistema daqui, eu vou apostar no ecossistema daqui, eu vou contratar coisas do ecossistema daqui. Posso errar uma vez ou outra? Eles podem errar uma vez ou outra, sim, mas o erro é um aprendizado. Esse é o que a gente está hoje pregando e o que as grandes corporações também estão pregando, né? As grandes corporações estão pregando que a gente precisa ter mais tolerância ao risco, ao erro, porque o erro é o aprendizado. Então, a gente tem que trazer isso também para as nossas grandes empresas aqui, e eu acho que o setor portuário ele pode ter um papel muito importante nisso, de vetor de estímulo ao nosso ecossistema. Não só o setor portuário, mas os outros também que são muito grandes aqui. Você aí falou aquela premissa, né, de errar rápido e consertar rápido, né, em busca de um objetivo e se achando outras soluções ali do lado. Dani, quer falar, Dani? Foram perfeitos aí na fala, concordo com o Leandro e com o João. Pois pronto, gente, nós já passamos aqui uns 16 minutos aqui do nosso tempo, e como não tem mais perguntas aqui, eu deixo vocês aí para consideração final, para a gente encerrar nossa live. Pode ser contigo, Dani, já está aí. Pode.
Eu vi que tinha aqui uma pergunta da Débora Ferreira, minha amiga da Vale, mas acho que a gente já respondeu ao longo da fala, né? Diante do cenário de pandemia, após esse momento, quais as adaptações do Sebrae Lab, como as ações continuarão? Isso aí acho que a gente já conversou, né? Então fica novamente aí o spoiler, acompanhe aí as redes do Sebrae Maranhão, a gente esse mês ainda vai soltar novidades sobre o programa DNA Sebrae Lab. Vou imitar João, vem coisa boa por aí, João. Aí sim, hein? Massa! E outra oportunidade que a gente está agora oferecendo a nível de Sebrae Nacional, a gente está com o ciclo aberto do programa Capital Empreendedor. Esse programa está com um novo formato agora, bem customizado para esse momento que a gente está passando. Então, era um programa feito estadualmente, agora ele vai ser feito a nível nacional, 100% online. Então, é um programa que ele tem o objetivo de preparar os negócios inovadores para um momento de aproximação e negociação com investidores. Então, é totalmente de graça, você pode se inscrever em www.capitalempreendedor2020.com.br. É um programa que a Imagina Kids passou, foi, acredito que em 2018 ou 2019, e aí ele já dá uma noção sobre como é que funciona o investimento, fala sobre aceleradora, plataformas de captação de recursos, fundos de investimento, enfim, ele dá uma noção geral para o empreendedor e aí você vai evoluindo nos estágios do programa e no fim, as empresas mais preparadas, elas são selecionadas para ter esse contato com os investidores. Não, acredito que vale muito a pena. E a gente quer ver aí o Maranhão sendo bem representado no Capital Empreendedor. Então é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem atentos nas redes sociais do Sebrae. Também continuamos com o nosso atendimento online. Tudo na nossa plataforma, sebrae.com.br. Então, muito obrigada novamente pela oportunidade de estar aqui falando. Obrigada, Jefferson, pelo convite. E estou à disposição. Beleza. Leandro. Está sem áudio, Leandro. Está mudo, Leandro. Opa, pronto. Aproveito para fazer propaganda também do Inova Maranhão, colocar aqui, quem quiser seguir e acompanhar nossas atividades é @InovaMaranhão no Instagram. Pode seguir também a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação no Instagram, que a gente posta tudo lá, @SecTMA. E essa discussão aqui, eu agradeço mais uma vez por ter sido convidado e parabenizo pela iniciativa, porque a gente precisa discutir isso, a gente precisa que todo mundo esteja ciente do papel que pode ter no desenvolvimento do ecossistema de inovação, né? E a consequência que a gente vai ter se a gente conseguir deixar esse sistema muito mais robusto do que já está. Esse ecossistema muito mais robusto que já está, que é o desenvolvimento econômico, que é melhorar a vida das pessoas. Então, quando a gente traz à vista de todos quais benefícios que cada ator vai ter, seja empresa, seja os empreendedores, seja a própria universidade, e a gente discute sobre a importância que cada um pode ter, né? Pode estar a exemplo das nossas respostas a respeito da interação entre inovação e setor portuário, a gente consegue convergir para o estímulo para todos os atores do ecossistema, empresa, universidade, estimulando o próprio ecossistema, né? Estimulando o desenvolvimento do próprio ecossistema. E isso é cíclico, cada vez que todo mundo olha para a mesma direção e se desenvolve naquela direção, a gente consegue gerar maior desenvolvimento do ecossistema e, por conseguinte, desenvolvimento social e econômico. Então, parabéns aí pela iniciativa da conversa. Boa noite para todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Salve. Acho que sou eu, né?
Primeiro, eu queria agradecer o fato da gente estar aqui falando sobre isso, né? Parabenizar a EMAP pela iniciativa, por chamar a gente para ter esse papo tão rico, tão legal e tão importante para a situação que a gente vive, né? Então, veja, se a gente tratar a inovação, mesmo que seja incremental, e tratando de um processo de digitalização, quantos empregos a gente teria conseguido proteger ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? Quantas empresas a gente teria conseguido ajudar a não falir nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que esse é um tema cada vez mais importante, que é como criar novas maneiras de entregar e como gerar novas maneiras de entregar valor para as pessoas, né? Então, acho que isso é um ponto muito forte. O Startup Maranhão começou lá atrás, porque a gente queria construir um estado onde a gente não precisasse ir embora para conseguir fazer o que a gente gostava, que a gente queria ficar muito aqui, que a gente era louco por esse lugar, ainda é, na verdade. E hoje a gente vê um estado que já tem muita coisa diferente, já consegue viver aqui. A gente vê startups, pessoas, empreendedores de startups vivendo do próprio negócio em São Luís, sem precisar ir embora, com oportunidades claras, com um relacionamento mais estreito com empresas, com atores cada vez mais fortes e com suportes cada vez mais fortes, né? A gente continua amadurecendo. Então, o que eu quero deixar é que a integração que a gente vem cada vez mais amadurecendo, ela continue e ela só cresça, com o objetivo de criar oportunidades para todos, né? E com oportunidades aproveitadas, a gente consegue desenvolver cada vez mais localmente nossa economia, a gente se torna maior. Então, a gente tem tudo enquanto Estado para ser um dos estados mais pujantes, mais ricos. A gente já tem uma cultura linda, maravilhosa, a gente tem uma natureza linda, a gente tem uma série de oportunidades, a gente tem grandes empresas, a gente tem talentos incríveis aqui. Então, eu acho que quanto mais a gente se conectar, focar em gerar benefício, focar em gerar oportunidade, a gente vai crescer. Então, é isso, e muito obrigado, gente. Tu tá no mudo, bicho. Obrigado, João. Queria dizer que, como está todo mundo dando spoiler, eu também quero dar spoiler, né? E dizer que também vem coisa boa por aí. Eu queria dizer que lá no Porto do Itaqui, o que acontece? Dentro da inovação, a gente, o João já sabe, o Leandro sabe alguma coisa, a Dani já sabe também. Já tem um tempo que a gente vem trabalhando e formalizando algumas parcerias, né, no âmbito da inovação, no ecossistema, localmente e fora também, né? A gente tem andado lá por Recife, tem andado por outros centros aí, e também nós estamos fazendo uma transformação digital, né? Estamos trabalhando em transformação digital no Porto e desenvolvendo cultura de inovação, não só no Porto, no complexo portuário como um todo, né? A gente está começando a fazer umas conexões voltado para o ecossistema de inovação, desenvolvendo público interno, público externo, parceiros, toda essa rede de... E, gente, é isso. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, a disponibilidade de tempo. Hoje, agora, a gente está na era das lives, né? A gente sabe como é difícil conseguir a agenda dos apresentadores, né, dos painelistas, mas que ao final... agradecer principalmente os EMAPianos, que são os funcionários EMAPs, e todas as pessoas do complexo, né? Todo mundo ali que atua naquela área portuária e tem interesse de saber mais, não só sobre o porto, mas também do que pode impulsionar cada vez mais o nosso setor. Gente, é isso. Obrigado, boa noite. E ficamos até a próxima live. Que, inclusive, semana que vem continua, né? Conexão Porto está aqui, continua com outra live, que vai ser a de cultura de inovação. Ela vai ser mais aprofundada, e essa aí eu também digo, vai ser imperdível, né? Vai ter gente da Creative Pack também, e vamos ter a nossa diretoria de administração e finanças também vai participar e dar a sua contribuição nesse enriquecimento aí da cultura de inovação. Boa noite, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.